Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para orar junto com você antes de dormir. Irmãos, todos os dias, às 10 horas da noite, nós temos nos reunido aqui para falar com Deus, para Deus falar conosco, e o Senhor tem nos respondido de uma maneira tremenda, maravilhosa. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estão conseguindo dormir melhor, estão se acalmando mais, enfim. Eu sei que por causa dos tantos afazeres que nós temos durante o dia, tantos compromissos e preocupações, tem sido cada dia mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz, não é verdade? São tantos pensamentos na nossa mente que quando vê a gente não consegue dormir, a gente vira de um lado para o outro, a gente vai no banheiro e o sono não chega, irmãos. Isso é muito triste, porque quando a gente acorda pela manhã, quando a gente finalmente se levanta, o nosso corpo continua cansado. O sono é essencial e a gente sabe de tudo isso. Mas eu sei que muitas vezes a ansiedade é tão grande, são tantos problemas que a gente tem passado, que parece que é só um milagre para a gente conseguir dormir. E é por isso que eu senti no meu coração de fazer esse momento. Todo dia às 10 horas da noite eu tenho trazido uma palavra, eu tenho orado por você e no final eu tenho sido boca de Deus e eu tenho falado palavras de bênção, profetizado coisas boas sobre você, sobre a sua família e tem sido maravilhoso, tá bom? Então eu quero que você fique comigo até o final e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem sobre um acontecimento no ministério de Jesus que tem muito a nos ensinar. Está lá em Lucas capítulo 17. Está escrito assim: Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Olha isso, irmãos, a passagem que eu acabei de ler para você faz parte da história dos 10 leprosos. Talvez você não conheça, mas a Bíblia diz que certa vez Jesus estava indo para Jerusalém e ele decidiu passar pelo meio das cidades de Samaria e da Galileia. E ao passar por uma determinada aldeia, vieram ao encontro dele 10 homens leprosos que não se aproximaram muito. Naquela época, as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar as suas famílias e morar num outro local junto com outros doentes. A lepra era uma doença incurável e o doente sabia que ele iria morrer. Era só uma questão de tempo, porque hoje a medicina já está muito avançada, existe um tratamento para a lepra que se chama hanseníase, então hoje tudo é mais fácil, mas naquela época era muito complicado. Então aqueles 10 leprosos, eles viram Jesus e começaram a clamar por ajuda, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E foi então que Jesus, vendo aqueles homens naquela situação deplorável, disse para eles irem e se mostrarem aos sacerdotes que eles estavam curados. Assim eles seriam curados e poderiam voltar para suas famílias e continuar vivendo as suas vidas normalmente. E o que é mais impressionante, eles obedeceram à voz de Jesus e o milagre aconteceu no momento em que eles começaram a ir em direção aos sacerdotes. Existia uma lei que quando uma pessoa fosse curada, ela deveria se apresentar aos sacerdotes. Só que aqueles homens devem ter pensado: vamos obedecer Jesus. Mas se nós chegarmos até os sacerdotes e não estivermos curados, com certeza nós seremos reprimidos. Mas Deus é fiel, irmãos. Quando Deus fala algo conosco, podemos acreditar. Podemos fazer o que Ele está nos pedindo, que com certeza lá na frente vai dar certo. E talvez você já recebeu uma palavra, uma direção que o Senhor te deu, e você hoje tem medo de tomar a decisão. Dê o seu passo de fé. Eu creio que Deus está falando com muitos aqui hoje. Tem pessoas que têm um chamado, Deus já disse que vai fazer uma obra, mas essa pessoa fica relutando, essa pessoa não faz nada, ela não se prepara. Irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta nada ouvirmos uma palavra e não colocarmos em prática.
Na Bíblia está repleto de exemplos de homens e mulheres que decidiram obedecer à voz do Senhor e foram agraciados. Nós vimos o caso de Naamã, que recebeu a direção do profeta de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que naquele momento ele relutou e ele disse: mas será que não existe outro rio melhor para mergulhar? Porque esse Rio Jordão é lamacento, é um rio sujo. Mas a Bíblia diz também que aquele homem decidiu confiar na palavra do profeta e ele mergulhou 7 vezes. Aquele homem tinha a doença da lepra. Era um homem que perante os homens, perante toda a sociedade, ele era muito bem visto. Mas a Bíblia diz que no seu corpo havia uma lepra que trazia com certeza muita tristeza ao coração dele. Aquilo fazia com que ele achasse que não tinha mais solução. Mas Deus foi misericordioso e Deus quebrou o orgulho daquele homem. Deus fez ele ir por um caminho que ele não esperava. E como ele obedeceu, o milagre chegou. Amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo. Deus está tocando meu coração com esta mensagem. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem também ouvir a mensagem, tá bom? Irmãos, mas o que eu quero falar com vocês sobre esta passagem é que dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer Jesus. E este um que voltou nem era de Israel, ele era samaritano, que era um povo considerado inferior pelos judeus. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando ao Senhor pelo milagre que ele recebeu, e ele se atirou aos pés de Jesus, louvando e engrandecendo ao Senhor. E então Jesus se assustou porque ele perguntou: cadê os outros 9? Eles não vieram agradecer? E ele então abençoou aquele homem que voltou e ele disse: pode seguir em frente, a sua fé te curou. Irmãos, a mesma coisa muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes somos tão abençoados em nossa vida, recebemos tanto de Deus que nós nos acostumamos e simplesmente deixamos de dizer: muito obrigado, Senhor. Muitas vezes não agradecemos porque já estamos satisfeitos e muitas vezes queremos mais e mais e sequer perguntamos a Deus se é isso mesmo que Ele deseja para nós. Irmãos, eu sei que problemas todos nós passamos, todo mundo passa por lutas, mas não devemos deixar de agradecer. E a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses que devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do Senhor. Então Deus espera, irmãos, que a gente seja grato por tudo que Ele tem feito e também por cada oração que Ele não respondeu. Cada oração que não foi atendida, pode ter certeza, é porque não era para ser. Deus é o nosso Pai, irmãos, e o próprio Jesus disse: qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, se Deus, que conhece todas as coisas, que os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos, se Ele perceber que algo será uma pedra, ou seja, um tropeço na nossa vida, algo que irá nos prejudicar, então Ele não vai nos dar. Ou então Ele vai esperar um pouco até que aquilo seja bênção na nossa vida. E é por isso que nós não podemos desanimar, não podemos achar que Deus não está nos ouvindo. Você que já tem orado comigo aqui todo dia, saiba que não tem sido em vão. Pode ter certeza, Deus já está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida está piorando, mas eu quero te dizer que quanto mais escuro vai ficando, estamos mais próximos do dia chegar. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba que não é em vão você orar aqui comigo. E toda vez que você compartilha esta oração, você está se permitindo ser abençoado, porque Jesus disse: é melhor dar do que receber. E quando você envia esta oração para os seus amigos, a sua família, você está plantando a semente do Evangelho. Você está dando a oportunidade para o Espírito Santo agir, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Eu, irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou igual a você. Mas enquanto eu estou aqui te trazendo a palavra, eu sou boca de Deus na sua vida. Você tem que entender que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito que o Senhor já determinou na sua vida. Amém? Então faz o seguinte a partir de hoje: aprenda a viver mais contente, agradeça ao Senhor. Talvez você ache que não tem motivos para agradecer, mas saiba que só o fato de você estar respirando já é uma dádiva do céu. Oh, irmãos, quantas pessoas gostariam de estar aqui ouvindo esta palavra,
Tem pessoas que agora, por causa das decisões erradas, elas estão nos bares bebendo, estão nos presídios. Pessoas que agora não conseguem, não têm esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. Mas você está aqui, por isso agradeça ao Senhor pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Quando Jesus viu aquela multidão com fome, eram mais de 5.000 pessoas, contando mulheres e crianças. E ele não se desesperou, ele não ficou resmungando, reclamando, mas ele pediu que trouxessem a ele aqueles 5 pães e 2 peixes. E sabe o que ele fez naquele momento? A Bíblia diz que ele estendeu aquele pequeno alimento que era totalmente insignificante para aquela multidão. E ele simplesmente estendeu as mãos e agradeceu ao Pai. E quando ele agradeceu ao Senhor, houve o milagre da multiplicação. Irmãos, talvez o que está faltando para nós é sermos mais gratos dentro de casa, mais gratos com as pessoas à nossa volta. Isso é o princípio da honra e pode ter certeza, isso atrai os milagres de Deus. Quando dentro de uma casa só existe gritaria, discussão, reclamação, isso entristece o Espírito Santo, isso te afasta das bênçãos. Se você puder, você vai orar junto comigo agora. Nós vamos unir a nossa fé. Irmãos, eu tenho certeza, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Foi isso que Jesus disse. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, com o coração agradecido por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Oh, meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu creio, meu Pai, não foi algo da minha mente, mas foi o Senhor quem colocou no meu coração. E eu te agradeço, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco a cada dia. Oh, meu Deus, não existe nada melhor do que ouvir a Tua palavra. Ela é o nosso alimento diário. Por isso eu te peço, Senhor, que esta obra não acabe, mas que o Senhor faça crescer esta obra, Pai. Porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que nós podemos ter contigo através do Seu Filho Jesus. Oh, meu Deus, nós aproveitamos este momento para te pedir perdão também, Pai. Quantas vezes nós falhamos em reconhecer Suas bênçãos? Quantas vezes não confiamos em Ti e tentamos resolver tudo da nossa maneira? Oh, meu Pai, que nós sejamos como aquele samaritano que, mesmo tomado pela alegria da cura e da nova chance de viver sua vida, ele não se esqueceu de quem ofereceu a ele. Não queremos, Senhor, virar as costas para Ti. Queremos reconhecer a Sua grandeza, as Tuas maravilhas. Pai, ainda que a gente não enxergue as coisas mudando à nossa volta, nós sabemos que o nosso coração está sendo mudado e isso faz toda a diferença. Por isso te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que nós temos e também pelas bênçãos materiais, pela comida de cada dia, pelo abrigo. Oh, meu Deus, obrigado porque temos uma família, temos uma casa. Nós não precisamos, Pai, ficar mendigando, porque a Tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu creio que o Senhor está derramando a provisão, a bênção, a prosperidade. Enquanto nós Te adoramos e Te agradecemos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, nós Te louvamos principalmente pela bênção da salvação. Nós não merecíamos nada, merecíamos a condenação no inferno por causa dos nossos pecados, por quebrarmos a Tua lei, mas o Senhor foi misericordioso e o Senhor provou o Seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz em nosso lugar. E agora nós declaramos com a nossa boca: Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor Jesus, escreva os nossos nomes no livro da vida e que nós estejamos contigo, Pai, em todos os momentos, até a eternidade. Fica conosco, Senhor, e nos dê uma noite de descanso abençoada. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, eu peço que vocês não saiam deste vídeo ainda, porque agora o Senhor falará ao nosso coração. Deus tem várias maneiras de falar com a gente, mas nós só temos uma maneira de falarmos com Ele, através da oração. E isso nós já fizemos aqui no vídeo. É claro que você vai continuar orando todos os dias, mas agora o Senhor quer falar contigo e eu quero ser boca dele na tua vida. Amém? Deixa eu profetizar bênçãos sobre você. Então feche os seus olhos e concentre-se nessa palavra. Aleluia.
Oh, meu filho e minha filha amada, é muito bom receber a sua oração antes de ir dormir. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos abrindo mão da sua própria vontade para fazer a minha vontade, para passar um tempo em oração comigo. Meu filho, saiba que eu sou soberano, mas eu muitas vezes sinto falta de você. Eu detenho todo o poder nas minhas mãos, mas eu faço questão de ter você ao meu lado. Saiba que eu te trouxe livramentos hoje. Eu te livrei das mãos do inimigo. Eu te trouxe livramentos que você nem consegue imaginar. Tudo porque eu queria que você estivesse aqui agora. E eu tenho planos de bênção, planos de paz e prosperidade para você. Mas para isso você deve confiar em mim. Você deve fazer como aquele leproso que foi curado e voltou para agradecer. Muitos filhos meus têm deixado de lado a minha presença porque têm se envolvido com as bênçãos e esquecido de mim, que sou o abençoador. Oh, meu filho e minha filha, eu sou um Deus de amor e de misericórdia. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer em condenar as pessoas. Eu desejo que todos sejam salvos. E é por isso que eu fico feliz em te ver me buscando, confiando na minha presença e lançando sobre mim os seus pecados. Eu quero ter um novo relacionamento contigo a partir de hoje. Por isso fique tranquilo, receba da minha paz, porque eu continuarei provendo tudo o que você necessita. Eu jamais te abandonarei e eu também cuidarei da sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com a sua mente e o seu corpo revigorado. Eu sou o Deus que te cura, o Deus que trago agora o renovo que você precisa. Eu cuido de ti, eu cuido da tua casa e não permitirei que nada te aflija durante esta noite. Eu te livrarei dos pesadelos, da ansiedade e da insônia. Neste momento, eu envio meus anjos para se acamparem ao seu redor e eu retiro de ti todo pensamento negativo de destruição e de morte e eu sopro sobre ti o meu Espírito Santo. Durma em paz, porque eu sou teu Deus e eu estarei sempre com você. Eu te amo, Deus. Amém? Oh, meus amados irmãos, eu creio que o Senhor falou conosco nesta noite. Não se sinta mais culpado pelas muitas vezes em que você agiu com ingratidão. Você já demonstrou seu arrependimento e Deus já te perdoou, pode ter certeza. E mais do que isso, o Senhor está te dando uma nova chance hoje. E amanhã será um novo tempo na sua vida. Vá dormir em paz. E eu te desejo uma boa noite e que os anjos do Senhor realmente te protejam e te guardem. E que você tenha sonhos abençoados e que o seu corpo e a sua mente sejam restaurados. Amém? E eu peço agora que você compartilhe esta oração. Você vai fazer muito bem para as pessoas que você nem imagina. Eu peço que você clique no botão compartilhar, está aqui abaixo do vídeo, e envie para pelo menos 5, 10 pessoas no seu WhatsApp. Pode ter certeza, essa palavra não vai voltar vazia. Deus vai cumprir os propósitos dele e ele vai te usar para salvar e tocar em muitos corações. Amém? Compartilhe o vídeo aqui então e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.